Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Hoje eu quero falar sobre o equilíbrio, que é uma virtude de um discípulo. A terceira virtude de um discípulo, ele ter equilíbrio. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos, invejas e todas murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provades que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, o que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei, como superior, que é aos governantes, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque é assim a vontade de Deus, que fazendo o bem, fez a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Deus, a tua palavra foi livre, nós pedimos que ela seja aplicada de forma dinâmica, de forma viva em nossos corações, e que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas. Que não seja apenas conceitos, apenas informação, mas formação do caráter. Estamos nesse processo de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então, nos ajuda nessa noite a entendermos um pouco melhor de Jesus. É o que nós pedimos, ó Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui, o apóstolo Pedro vai usar uma série de metáforas, cerca de 6 metáforas, para falar o que é o verdadeiro cristianismo. Os leitores dessa epístola aqui estavam num processo chamado diáspora, onde eles estavam fugindo de uma perseguição muito grande, uma perseguição interna causada por falsos crentes, falsos mestres, falsos judeus, e externa, provocada pelos romanos. Então a diáspora fez com que eles espalhassem, e muitos que estavam sofrendo muito mesmo, queriam voltar atrás, abandonar o cristianismo. Então o apóstolo Pedro vai escrever essa epístola encorajando a não voltar. Fala, não murmurem. Tem uma parte aqui que Pedro vai dizer assim: ainda que vocês apanhem como escravos, porque naquela época poderia ter escravos, não amaldiçoem, glorifiquem a Deus, ainda que sejam certos e apanhem, porque o Senhor de vocês é tirano, não amaldiçoem. Então o apóstolo Paulo está mostrando o que é ser um cristão aqui. E ele começa com a primeira metáfora dizendo
que os leitores são bebês recém-nascidos, porque eles nasceram de novo. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma mudança radical, feita pelo Espírito de Deus em nosso caráter. Não podemos deixar de considerar aqui o que Jesus vai dizer para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Ele diz: como pode uma pessoa já de idade, uma pessoa já velha, entrar novamente no ventre da mãe e nascer? Jesus está falando de uma mudança, metanoia, mudança de mente, uma mudança de atitude. Então, irmãos, Jesus vai dizer que, como nós nascemos de novo, nós precisamos crescer. Quais são as orientações quando uma criança nasce? Que nos primeiros dias, nos primeiros meses, ela receba apenas o leite materno. Então, o apóstolo Pedro, entendendo dessa dinâmica da vida, ele vai dizer que, como nós nascemos de novo agora, precisamos desejar ardentemente o leite espiritual. Ele usa uma palavra grega aqui muito interessante, metafísicos, significa algo assim para a mente, para mudar a nossa vida, algo que vem com conhecimento, mudando a nossa história. Então, o segredo do crescimento saudável, irmãos, é uma dieta correta, alimentação diária e disciplina. É a principal condição para o crescimento espiritual. Todas as mães devem levar os seus bebês a uma pediatra. Ali existe um gráfico que o pediatra vai estar olhando se a criança está dentro do tamanho desejado para a idade dela e dentro do peso também. Se não estiver atingindo o limite que é desejado a ela, é necessário uma intervenção. Então, irmãos, na vida espiritual também há uma expectativa no coração de Deus acerca do nosso crescimento. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu queria falar para vocês como espirituais, mas não pude. Eu tive que dar leite espiritual para vocês. Então houve um retardo no crescimento deles. Eles estavam na igreja há muito tempo, mas o apóstolo precisava voltar a rudimentos simples da fé. Eles não haviam crescido, eram eternos bebês. Então aqui ele está falando acerca de individualidade. Esses dias passou no jornal uma mulher que teve 5 filhos. 5 filhos de uma vez, uma barrigada só. Cada uma dessas crianças tem a sua digital diferente. Cada uma delas tem a sua identidade diferente. E quando nós falamos de bebês, nós estamos falando de individualidade. A segunda metáfora utilizada aqui, ele usa pedras vivas. Então nós saímos agora da maternidade, do berço, e estamos indo agora para o ramo da construção civil, da edificação, da engenharia. Nós estamos indo agora para esse ramo da engenharia. Quando Pedro está dizendo que nós somos pedras vivas, ele está dizendo que nós fazemos parte de uma construção chamada igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala sobre edificação, ele está dizendo que ele está construindo a sua igreja. Lá na África está sendo construída. E você e eu somos mais uma pedra que somos agregados com argamassa nessa parede existencial da igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E a pedra é algo interessante. A pedra, ela cede a sua individualidade para uma construção. Uma pedra sozinha não tem nenhum valor, mas quando ela é agregada à presença de outra pedra com argamassa, ela torna-se um fundamento muito interessante. Ela faz a base dos alicerces, faz a base do tubulão e até mesmo em construções. Então, assim como os bebês precisam de leite para crescer, as pedras precisam de argamassa para se juntarem. E Jesus, irmãos, é a pedra fundamental sobre a qual estamos construindo a nossa vida, a nossa igreja. Há muitas pessoas que acham que Pedro, que é a pedra, é os sacerdotes romanos, ensinam que Pedro é o primeiro papa porque ele disse que era pedra. Não é verdade. O versículo aqui vai dizer que Jesus é a pedra de esquina, a principal pedra. Por isso, irmãos, é que você e eu ainda não entramos na loucura. É por isso que nós não desistimos, porque a edificação dessa igreja está sendo feita sobre Cristo. Nós não estamos sobre um fundamento arenoso, nós estamos sendo edificados sobre Cristo. É por isso que os nossos casamentos permanecem de pé,
É por isso que essa igreja permanece de pé. É por isso que a sua família permanece de pé. Porque estamos sendo edificados sobre Cristo Jesus, a pedra angular. Na terceira metáfora, Pedro vai dizer, irmãos, e nos comparar, que nós somos sacerdotes santos. O sacerdote, ele tem uma finalidade de adoração. E o sacerdote, ele tinha duas funções muito interessantes. E dois privilégios também, podemos chamar de privilégios. O sacerdote era a única pessoa que no dia da propiciação podia entrar no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, para oferecer sacrifício de louvor e de arrependimento do povo. Se ele entrasse em pecado, ele morria. Havia uma lei, uma pena de morte, que se a pessoa entrasse no santo lugar, sem ser convidado, ele morria. Apenas o sacerdote podia entrar no santo lugar. O santo dos santos, apenas o sumo sacerdote. No pátio exterior, apenas os homens comuns religiosos podiam entrar. As mulheres não podiam nem entrar no templo, porque senão morriam. Então o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. O outro privilégio do sacerdote é que ele era o único que poderia oferecer sacrifício a Deus de louvor. A pessoa levava uma oferta, um cordeiro. O sacerdote imolava, a pessoa colocava as mãos, mostrando que estava transferindo o seu pecado para aquele cordeiro. O sacerdote pegava o sangue e fazia aspersão. Só um sacerdote podia fazer isso. Mas agora Pedro aqui está falando que nós somos sacerdotes. Então nós temos agora o privilégio da presença de Deus. Porque quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que não foi uma obra humana, porque se fosse de baixo para cima, poderia ser assim, um homem de um lado, o outro de outro, pegou e começou a rasgar, mas foi de cima para baixo. Deus estava mostrando o seguinte: eu estou indo até vocês agora. Não é nem assim, convidando para que estejamos na presença dele, ele dizendo: eu estou indo até vós. As mulheres agora têm acesso à presença de Deus. Nós podemos agora oferecer o nosso sacrifício de adoração ao Senhor. Nós cantamos, louvamos aqui o Senhor nessa noite. Então agora não apenas um grupo elitizado tem acesso à presença de Deus, mas o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Hoje eu falei com Cristo. Nós estamos falando com Cristo. Ele está presente aqui no nosso meio, caminhando. Ele está enxugando as suas lágrimas. Ele está te ajudando na caminhada. Nós somos sacerdotes dele. No versículo 11 aqui, irmãos, Pedro apresenta mais duas metáforas. Ele vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Forasteiro, irmãos, é aquele que não tem direito no lugar onde vive. Forasteiro é aquela pessoa que está de passagem. O Romulo estava compartilhando com a gente que ele esteve lá no Chile, Bolívia. Ele disse que algo estranho é estar num local onde não é o nosso local, onde nós estamos apenas de passagem. Não é o nosso povo, não é a nossa comida, não é o nosso dinheiro, não é a nossa língua, não é o nosso vernáculo, não são os nossos costumes, não é a nossa cultura. É algo que nos incomoda, porque nós temos dificuldade de trabalhar com a alteridade, e isso incomoda mesmo. Estou indo com os irmãos lá para a África, é totalmente diferente. Eu estou indo como forasteiro. Aquele não é o meu povo, eu não tenho direito àquele lugar. Então nós estamos aqui, irmãos, de passagem, é o que o apóstolo está querendo dizer. Ele está dizendo: peregrino é aquele que não tem lar. Paulo, entendendo isso aqui, irmãos, ele vai dizer que devemos possuir muitas coisas, mas como se nada fosse nosso. Nós estamos aqui apenas de passagem. Não dá nem para contar quantos cultos fúnebres eu já fiz, quantas pessoas eu já fui no velório, e nenhum dos caixões que eu fui tinha gaveta. Paulo está dizendo que nós somos forasteiros. Pedro também vai dizer isso, que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui num treinamento
para irmos para a glória. Estamos treinando aqui no louvor. Porque lá em Apocalipse 7 fala que há uma grande multidão vestida de branco, com palmas em suas mãos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu acredito que vai ser mais ou menos igual aquele vídeo que nós vimos ali. O povo tudo misturado. Albanês misturado com africano, com turco, com holandês, baiano, com mineiro, com o pessoal de São Paulo, com o pessoal do Sul, argentino no nosso meio, atleticano e cruzeirense junto, que coisa boa. Não, nem vai ter time. Estaremos uma grande multidão louvando o nome do nosso Deus. Paulo vai dizer, irmãos, entendendo isso aqui também, é chegada a hora da minha partida. Quando ele fala a hora da minha partida, isso é uma palavra grega que significa 4 coisas. Significa o seguinte: acabou o nosso acampamento. O acampamento é muito bom, irmão, mas quando voltamos para casa é excelente. Eu viajo muito. E tem alguns hotéis que é gostoso ficar rede ou com cá, então nem se fala. Mas quando eu volto para a minha casa, irmão, não existe lugar melhor que a minha casa. Convívio com a minha família. Não existe cama melhor do que a minha. Banheiro mais aconchegante do que o meu. Então voltar para casa é a melhor coisa que tem. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse: está chegando a hora da minha partida. Ele está dizendo aqui: isso aqui é um acampamento, mas a minha casa é lá no céu. O melhor que seja a nossa vida aqui, irmãos, a nossa verdadeira morada é na glória com o Senhor. Então Paulo entendeu e disse: está chegando a hora da minha partida, acabou o acampamento. Ele também usa a metáfora de um corcel, de um animal selvagem que é preso e logo depois é liberto. Ele começa agora a cavalgar nos horizontes. Então ele está dizendo o seguinte: um animal selvagem foi preso, mas ele não foi feito para ficar preso, ele foi feito para ganhar os horizontes. Nós também fomos criados, mas não para ficarmos presos neste mundo. Nós estamos aqui como forasteiros de passagem. Também era utilizado para pessoas que eram presas e depois eram libertas da prisão. A filosofia existencialista vai chamar isso de prisão da alma. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: a morte, a minha partida, é como se eu estivesse me libertando de uma cadeia. Estou indo agora para a minha verdadeira liberdade em Cristo. E também era aplicado para barcos de navegações ou navios que singravam os oceanos. Então aqui eles tinham uma ideia de um barco que estava atracado, ancorado, amarrado no porto. Depois era liberado, puxava a âncora, ele começava a seguir. Então o apóstolo Paulo também está tendo essa ideia. Um barco foi feito para navegar. E voltando para Deus é a nossa navegação verdadeira. Então, irmãos, não deixe nada deste mundo prender você. Nenhum prazer deste mundo é comparado à glória do porvir. Nenhum prazer dessa terra se compara às coisas que Deus tem preparado para nós. Na 6ª ilustração, Pedro descreve os discípulos como servos conscientes. Se nós somos servos, discípulos conscientes, nós precisamos entender que precisamos abster-nos das paixões carnais, manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, principalmente no meio deles, sujeitarmos a toda instituição humana, ou seja, não sermos rebeldes, praticar o bem. Praticar o bem às vezes é difícil, irmãos. Por isso que o apóstolo vai dizer assim: não se canse de fazer o bem. Porque às vezes dá cansaço, irmão, de fazer o bem. Você faz o bem para uma pessoa e vai fazendo, até o momento que a pessoa começa a não valorizar mais aqui, dá vontade de desistir. É da vontade, irmão, de desistirmos. Por isso que ele vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem. E no momento certo nós vamos colher. Eu já falei isso aqui com a igreja. Eu fui curado isso através do pastor Nilson. Havia um jovem que eu havia feito tanto por ele, e depois eu senti assim uma rebelião tão grande da parte desse jovem. Agora eu fui conversar com o pastor Nilson: não, pastor, estou muito chateado por causa disso. Expliquei para ele. Ele falou: não, meu irmão, você está certinho. Seu único problema é que você fez por Cristo errado.
dia que você fizer isso por Cristo certo, você não vai ter nada a reclamar de volta. Aí, irmão, foi igual aquela bezerração na alma. Sabe que negócio? Você perde o rumo da sua casa? Sabe nem por onde você mora uma vez. Foi por aí. Mas curou, bezerração não é gostoso não, mas cura, beleza? Irmãos, não cansemos de fazer o bem. Principalmente aqueles que não podem retribuir nada. Porque no mundo capitalista que nós vivemos, gostamos de fazer o bem para pessoas que podem nos retribuir. Mas na verdade, irmãos, nós devemos fazer o bem, principalmente para aqueles que não podem nos devolver nada. Para aqueles que não podem retribuir. Para aqueles que dizem assim para a gente, só Deus para te pagar, Deus te paga. Como nós precisamos atentar para isso. Dar sem nenhum intuito de receber. O apóstolo Paulo vai dizer que melhor é dar do que receber. Mais bem-aventurado aqueles que dão do que aqueles que recebem. Isso é uma marca de verdadeiro discípulo. Praticar o bem, tratar todos com honra. Não destratem ninguém. Falei essa experiência aqui também uma vez com os irmãos. Eu trabalhava no setor de drogatel e, não, na verdade, eu estava chegando a Araújo, na drogaria Araújo, e chegou um rapaz simples de chinelo de dedo, de calção, camiseta, e lá eles chamam de pole. Estar na pole é aqueles que estão na primeira da fila para atender quem vai chegando. E chegou um rapaz, um senhor, bem vestido, todo engomadinho. A pessoa olhou para os dois assim e falou, qual que eu pego? E voou no rapaz que estava bem vestido. O rapaz comprou uma Novalgina, pequenininha assim, pequenininha. O rapaz que chegou lá todo esculhambado, pegou um carrinho depois, encheu de ração, uísques para gato, ração para cachorro, pergunta, encheu um carrinho. Trata todos com honra. Não podemos desprezar ninguém. A sociedade nos julga pela cor da pele e pelo nosso saldo bancário. Mas na igreja do Senhor, o apóstolo Paulo nos nivela. Todos pecaram deste Cristo estão na glória de Deus. Então, nós estamos no mesmo barco. Ninguém pode rir de mim por causa dos meus pecados. Eu tenho um tanto de defeito que você não tem, mas não ria de mim porque você tem um tanto de defeito que eu não tenho também. Nossa canoa está furada. Se eu afundar, você afunda junto comigo. Então não podemos, irmãos, desprezar ninguém, tratar todos com honra, amar os irmãos e temer a Deus. Repetir a frase, irmão, você sabe o que é amar? Nós vimos semana passada que o verdadeiro amor é o amor do Calvário, um amor sacrificial. Não estou falando, irmão, de colocar a mão no bolso, dar R$10 para quem está passando fome, não. Não estou falando de chegar no final de ano, pegar aquele sapato que você não usa mais, aqueles outros que não te servem mais, e dar para os outros. Tem uns que vai ter com marca de ferro. O rapaz ali está dando leite vencido para os outros. Chama a polícia com um camarada desse. Eu estou falando, irmão, de se tornar disponível nas mãos de Deus, para Deus te usar da forma que você quiser. Se Deus falar para você agora, ó, larga tudo que você tem, vai lá para o Nepal, você vai, eu vou. Estava conversando com o Anderson, missionário de Semur, e estava falando como que o pessoal age lá na África. O muçulmano vende tudo que ele tem, suas posses, vai lá para a África, compra um terreno, abre uma mercearia, um comércio, emprega 3 pessoas nativas ali, discipula aquela família, cuidando. Quando não sabe discipular, é cuidar, irmãos. Cuida de verdade, de todas as necessidades. Porque o homem é integral. Não podemos falar assim, vamos ganhar alma para Jesus, que até parecem uns caça-fantasmas, vamos ganhar alma para Jesus. Ganhar pessoas. E as pessoas têm as suas necessidades físicas, econômicas, espirituais, emocionais. Então chegou lá, ela começa a cuidar dos muçulmanos, dessas 3 famílias. O comércio aumenta, aí de repente está construindo uma escola para 1000 crianças, que serão discipuladas numa doutrina talibã, numa doutrina do Islã. E muitos de nós, irmãos, não temos coragem de contribuir com missões.
e falar de Cristo para o nosso vizinho. E falar do amor de Cristo para as pessoas que estão morrendo. Então ele coloca aqui como servos conscientes. Servo vem da palavra grega doulos, que significa escravo. Escravo não escolhe o que vai comer, onde vai morar. Ele é simplesmente servo. Nós somos escravos da liberdade que é em Cristo. Somos escravos dessa liberdade. Pedro nos apresenta, irmãos, uma descrição maravilhosamente equilibrada e abrangente de um discípulo de Deus. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. Como povo de propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. E como servos de Deus, somos chamados à cidadania. Essas 6 responsabilidades parecem se organizar em 3 grupos, equilibrando uma palavra com outra. Primeiro, nós somos chamados tanto para o discipulado individual, quanto para a comunhão corporativa. Você é um indivíduo, uma pessoa. Você nasceu de novo. É um bebê, um indivíduo. Mas como pedra, nós cedemos a nossa individualidade para que a corporatividade seja abençoada. Então nós somos membros uns dos outros. Quando a Bíblia diz que nós somos igreja, é porque nós pertencemos uns aos outros. Estamos inseridos no mesmo corpo. O segundo grupo, nós somos tanto chamados para adorar, mas também somos chamados para trabalhar. A palavra adoração vem do grego latreia, que significa culto, uma vida cultiva ao Senhor. O trabalho de serviço é a palavra grega diaconia, que significa um servindo ao outro. É muito bom estarmos aqui na igreja adorando, cantando hinos, celebrando o Senhor. Mas a Bíblia nos manda lavar os pés uns dos outros também. A Bíblia nos orienta a dividirmos o pão. É engraçado a teologia da prosperidade hoje. Eu nunca vi, irmãos, apesar de eu ver muito pouco, porque dói meu estômago, dá vontade de vomitar esses testemunhos. Eu chamaria até de testemunho que eu vejo nos canais evangélicos. E a pessoa chega lá e fala assim: eu era pobre, não sabia nem assinar meu nome, hoje tenho 3 carros, 20 empregados. E daí? Tem um tanto de ímpio que tem isso. Não vejo nenhum momento falando de salvação. Minha empresa estava falida, estava quebrando. Hoje eu tenho 3 empresas. E daí? Tem ímpio que tem 10. Jesus não entra nisso, não. Verdadeiro cristianismo é o contrário. Eu vim para Jesus, tinha 2 casas, dividi uma com o irmão, hoje eu tenho uma. Eu tinha 2 carros, dei um para o irmão que não tinha. Tinha 2 apartamentos. Tinha um irmão morando na rua, deixei ele morar lá. O cristianismo é cruz. Servir um ao outro. Parece radical, irmãos, não é não. Jesus fez isso. Deixou a sua glória, a glória unigênita do Pai, e veio este mundo de trevas, para nós que estávamos nas trevas, habitássemos na luz dele. Por isso ele diz que ele é a luz do mundo e nós somos luz. Terceiro grupo das pessoas, irmãos, somos chamados tanto para a peregrinação quanto para a cidadania. Em cada passo somos chamados ao equilíbrio. E não há ênfase de um detrimento do outro. A razão, irmãos, de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer da nossa identidade como discípulos. Um príncipe de Windsor, quando era pequeno, e ele fazia alguma coisa errada, o pai virava para ele e dizia assim: lembre-se de quem você é. Apenas aquela advertência do pai bastava para que ele lembrasse que ele era um príncipe e que ele não fizesse aquelas coisas erradas que ele estava fazendo. Todas as vezes que ele fazia algo errado, o pai dizia: lembre-se da sua postura, lembre-se de quem você é. Esse príncipe de Windsor vai dizer isso. Ele cresceu com isso na memória,
que bastava ele lembrar de quem ele era filho, qual era a posição dele, que ele era um príncipe, que era suficiente para que ele não cometesse o erro. Eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, lembre-se quem você é. Você é filho do Rei Jesus. Lembre-se para que Jesus te chamou. Então, irmãos, uma das características de um discípulo de Jesus Cristo é o equilíbrio. Que Deus nos ajude e nos dê graça a sermos pessoas equilibradas, a sermos pessoas que fazem diferença. Tirando, irmãos, abstraindo dessa ideia que Jesus está no nosso meio, infelizmente, muitas lideranças, não vou nem dizer de igreja não, porque lideranças têm tornado suas igrejas fábrica de fazer loucos. Quando eu vou no Pinel, irmãos, no Galva Veloso, eu fico assim, abismado de ver o tanto de crente que aparece. E começo a orar por um, irmão, de repente tem que fazer tudo. A última vez que eu fui, meu Deus do céu, deu um desespero, estava chegando a hora de eu vir embora para mim, e tinha aquela turma assim para eu orar ainda, tudo crente. Falei, meu Deus do céu, vamos fazer o seguinte, dá a mão todo mundo aí. Vai ser uma oração no atacado. Acabou o varejo, vai ser no atacado. Todo mundo deu a mão, irmãos, aí. Foi uma bênção só, o anjo passou uma vez só. Uma vez só. Aí eu pude vir embora. Então precisamos ser equilibrados. O cristianismo esclarece, ele não emburrece. O cristianismo nos faz pessoas melhores. O cristianismo nos traz princípios pelos quais nós podemos viver de forma digna, porque ele está sendo fundamentado sobre Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a entender essa simples mensagem em nome de Jesus Cristo.